Rio de Janeiro é o único estado brasileiro onde os donos de veículos são obrigados a comparecer a um posto do Detran anualmente para fazer a vistoria, que é o tema do Alerj Entrevista de hoje. No nosso estúdio, o deputado João Pedro, do Democratas, que é autor do projeto para criar o licenciamento eletrônico de veículos. Deputado, obrigada pela presença. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor vem comentando várias vezes aqui na Assembleia Legislativa que a vistoria feita no Rio de Janeiro é inconstitucional. Por quê? Olha, na verdade, quem tem a capacidade de condição de legislar sobre matéria de transporte é a União Federal. Em dado momento, a União Federal, através de resolução do CONTRAN, decidiu implementar no Brasil inteiro a vistoria anual de veículos, que tem vários itens, é uma resolução grande, e também ali os gases poluentes, análise de gases poluentes, que é importante. Mas no ano seguinte, a União Federal baixou outra resolução que cancelava a anterior. Nesse período, nesse interregno, o Estado do Rio de Janeiro começou a fazer a vistoria anual de veículos nos postos do Detran. E depois que foi cancelada essa resolução, continuou fazendo a vistoria, ou seja, sem amparo da lei. Ou seja, o nosso Estado está realizando a vistoria anual amparado numa legislação que já não existe mais. Por isso que eu digo que a vistoria atualmente ela é inconstitucional porque o Estado não pode legislar nem realizar uma vistoria que não tem amparo na Constituição Federal nem na resolução do governo federal. Por que dessa forma como ela é feita, ela só é feita no Rio de Janeiro hoje? Como é que se dá o licenciamento nos outros estados? Olha, o modelo de São Paulo, do Espírito Santo, é um modelo que você assume compromisso pelo seu veículo, pelas condições do veículo, enfim, você paga o Duda e recebe em casa o seu documento. E aí sim, a fiscalização é feita nas ruas, enfim, onde estão os carros. E no Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro tem 53 postos de vistoria, onde se realiza a inspeção, enfim, todos os exames. Mas, na verdade, o Rio de Janeiro foi o primeiro a começar com a vistoria anual e permanece até hoje sem um amparo legal. São Paulo, ele é feito o licenciamento eletrônico. Em Minas Gerais também o licenciamento eletrônico é feito. Enfim, e só no Rio que acontece a vistoria anual. E se acabasse a vistoria anual aqui no Rio de Janeiro, essa medição, por exemplo, como o senhor falou, dos gases poluentes, como é que ficaria, como é que seria feita essa inspeção? Olha, essa inspeção é muito importante. A poluição nas grandes cidades, ela em grande medida é por conta dos gases emitidos pelos veículos. Então é importante que se faça, ninguém é contra a medição, enfim, a aferição, mas que se faça nas ruas. É só a gente sair em qualquer cidade do nosso estado e a gente vai ver carros emitindo aquela poluição, vans, ônibus, caminhões, emitindo aquela poluição aqui, aquela fumaça negra, difícil de você não ficar impressionado, é fácil de se verificar. O que eu estou defendendo é que essa avaliação seja feita nas ruas, enfim, onde esses carros estão circulando. Então é preciso que se tenha não está se pregando, melhor dizendo, um liberou geral. O que está se pregando é que se tem eficiência no controle dos gases poluentes. Hoje, a vistoria de gases poluentes, ela atende só a capital, mesmo assim parcialmente. Nos municípios do interior, da Baixada Fluminense, não é feita a avaliação de gases poluentes, apesar de constar nas determinações do Detran para que se faça, ou seja, é ineficiente e não foi universalizada no estado do Rio de Janeiro. Então é preciso que se faça a fiscalização de gases poluentes, mas na rua, onde já acontecem blitz do Detran. E o senhor falou sobre a questão dos municípios do interior. Petrópolis, por exemplo, só faz a vistoria em táxis e carros com placa vermelha. Existe a previsão dessa exceção para uma única cidade do Rio de Janeiro? Por que uma cidade tem essa, digamos, regalia e as outras não? Pois é. Essa é uma questão que eu me pergunto e faço a pergunta ao Detran. Por que fora da capital, Petrópolis é um exemplo disso, não se tem uma análise completa do que deve ser feito na vistoria? Gases poluentes, enfim, eu fiquei surpreso em Petrópolis porque
Só o táxi, o deputado, só aqui em Petrópolis, só os táxis é que fazem análise de gases poluentes. Mesmo assim, medianamente. Primeiro, não tem regra, porque essa regra não existe mais, a resolução não existe mais. Então não tem como você cobrar coerência numa questão que não existe lei, não existe norma para regulamentar. Então fica o sabor ou do diretor do Detran, do seu presidente, ou do diretor do posto. Enfim, ele pode falar o que quiser, porque pode cobrar o que quiser, porque não tem norma, não tem nenhum tipo de regulamentação que dê base, dê substância e dê uma rotina aos postos de vistoria, que são 53 no estado do Rio de Janeiro. E essa questão dos postos de vistoria, antes eles funcionavam de segunda a sábado e agora retiraram o sábado desse atendimento, que é mais um prejuízo para os cidadãos que trabalham a semana inteira. A grande maioria das pessoas não tem tempo hábil de levar seu carro, tem que pedir uma dispensa no trabalho, alguma coisa para poder fazer a vistoria, e agora tiraram também esse atendimento feito aos sábados. Eu tenho estado presente em vários postos de vistoria, e essa tem sido uma tônica. As pessoas perdem um dia de trabalho para comparecer num posto de vistoria, para fazer essa vistoria de faz de conta, e reclamando, olha, eu iria no sábado, mas eu tenho que pedir para o meu chefe liberar, e geralmente se passa um dia inteiro naquela vistoria, ou metade de um dia, quando se tem sorte. Então, é mais um desserviço, já é inconstitucional, já é ilegal. Agora tiraram sábado fora, e é um pessoal todo terceirizado, ou seja, é mais um desserviço que o Detran presta ao Rio de Janeiro. O Detran deu alguma justificativa para não fazer mais essa vistoria aos sábados ou não? O Detran emitiu uma nota, publicou uma nota no seu site, divulgou para a grande imprensa que não iria mais, mas não deu uma razão específica por quê. E a gente sabe, a gente tem informação que as pessoas demoram dias e dias, semanas para agendar e nunca é no posto que você pede, perto de sua casa. Sempre tem que se deslocar para um posto distante. Ou seja, não tem lógica essa movimentação toda, esse atraso na marcação das vistorias, e mais do que isso, e acabar com esse serviço aos sábados. Bom, a gente vai falar sobre o assunto que o senhor falou anteriormente, dos terceirizados nos postos do Detran, e também sobre o projeto do licenciamento eletrônico no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.